Olá, pessoal! Estamos aqui novamente em nosso Pod é Nosso Saúde. Eu adoro as quintas-feiras, gente. Realmente, o Pod é Nosso veio assim para mostrar que a gente pode levar informações que vocês que estão assistindo a gente vão se beneficiar, né? A preocupação é essa, o intuito é esse. Vocês se beneficiarem de tudo que a gente fala, que a gente conversa aqui, tudo muito espontâneo, pessoas e profissionais realmente atualizados, especialistas, né, que estão aqui falando com propriedade de tudo que a gente pauta, né? E não é nada combinado, tá, gente? Aqui o papo rola e a gente vai falando de diversos assuntos, pego realmente assuntos, eu procuro focar em assuntos que realmente tem a ver com vocês que estão aí aguardando esse episódio, queixas, vocês também passam para mim pelos meus stories, pelo meu perfil, algumas dicas, algumas sugestões, né, de temas importantes, relevantes, e eu procuro sempre trazer profissionais que estão atualizados. E hoje não poderia ser diferente, né? Eu já conheço virtualmente há algum tempo, acompanho o trabalho dessa médica maravilhosa, que eu já vou falar quem é, e uma pessoa séria, uma profissional muito empenhada naquilo que ela faz, especialista mesmo, ela se dedica naquilo, que eu já vou falar qual que é o tema. Mas antes de tudo isso, eu queria deixar um recado, porque essa semana eu passei por uma situação com uma pessoa um pouco, posso dizer que é um pouco da família, né? Em relação ao tratamento médico. É uma moça de 30 anos, ela foi ter a luz, né, dar à luz ao filhinho dela, né, e fazem mais ou menos 15 dias, 16 dias que ela deu à luz ao filho dela, um parto normal, sem complicação. Ela voltou para casa com o filhinho, sem problemas algum, e retornou para a maternidade, hospital particular, né, onde ela sentiu, a queixa dela era desconforto abdominal, febre, né, prostrada, estava mais caidinha. E aí foram fazer o exame e tiveram que fazer uma curetagem porque ela tinha ali restos placentários. E isso causou assim um transtorno na família, né? Porque imagina, o bebê chega, toda aquela felicidade, né? Um clima gostoso, porque bebê é luz, bebê é alegria. E de repente aconteceu tudo isso, fez a curetagem e teoricamente era para correr tudo bem, só que não correu. Essa moça evoluiu com uma trombose não diagnosticada, evoluiu com uma infecção uterina, porque realmente a curetagem não foi ali de uma forma, né, resolutiva. E essa moça hoje está internada na UTI, entubada, para amputar um membro e correndo risco de perder a vida. Então, qual que é o recado que eu quero deixar? Porque eu sei que muitos colegas assistem esse Pod é Nosso, nosso podcast. Gente, quando a gente não sabe, não tenha vergonha de passar para um colega, de pedir uma ajuda para o próximo, de pedir uma ajuda para um especialista, de pedir uma avaliação para um especialista. A gente só pode fazer aquilo que a gente sabe. Medicina lida com vidas e a gente não pode errar. Errar é humano? É humano. Mas a medicina não permite errar. É uma vida, é uma família, é uma estrutura que se mexe. Então, eu estou falando isso para que você que está em casa, que é da área da saúde, não precisa nem ser médico. Se você não sabe aquilo, dá um tempinho, vai estudar, vai trocar informações, figurinhas com outros colegas, ou então passa realmente para um colega que está apto a fazer tudo aquilo. Não ache que isso é vergonhoso. Vergonhoso é o que está acontecendo. Essa moça está entre a vida e a morte, com uma família em prantos, desestruturada, porque um colega realmente foi negligente. Uma equipe inteira foi negligente. Então é um recado que eu quero deixar para vocês, sério, de verdade, para poder abrir o olho, tantas as pessoas que estão nos assistindo, né, os próprios pacientes também, perguntar, olha, o que você está me medicando, com o que você está me medicando, qual foi a conduta do médico, falar, sempre ressaltar das alergias, né, porque muitas pessoas têm alergia à medicação, enfim. Colegas, prestem atenção no que vocês estão fazendo. Medicina, nós fizemos um juramento. Nós precisamos salvar vidas. A gente não pode nunca deixar um paciente sair pior do que entrou. Isso é fato, isso é regra, isso a gente aprende na faculdade. Então é o recado que eu quero deixar para os meus colegas aqui, que eu tenho essa oportunidade, tenho essa voz aqui para falar.
tá bom? E agora eu vou apresentar a minha querida convidada, a doutora Tani. Tem um nome super diferente, então vocês nunca mais vão esquecer. Ela é otorrinolaringologista. Obrigada, doutora, Eu que agradeço, Renata, por esse convite. É um prazer estar aqui. Prazer é todo meu e eu quero falar do currículo dessa mulher, desta médica. Ela tá linda, com essa blusa. Que cor que é? Rosa, rosa, né? Um rosa que dá um up, assim, né? É médica otorrinolaringologista, formada pela Universidade de São Paulo, professora livre-docente e associada de otorrinolaringologia da Universidade de São Paulo, pesquisadora do ouvido há 29 anos. Só isso, né? Só. Reconhecida nacional e internacionalmente. É criadora e coordenadora do GANS, Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido, da campanha Novembro Laranja, que eu conheço muito bem. A campanha nacional de alerta ao zumbido, misofonia e hiperacusia. E da TV Zumbido também. E da TV Zumbido, é isso? É isso. Membro do corpo editorial das revistas científicas, Clinics International Archives of Otorrinolaringologia e do Jornal Brasileiro de Otorrinolaringologia. Fundadora e diretora do Instituto Gans Sanches, que há 14 anos é direcionado exclusivamente ao estudo, ao atendimento e à divulgação dos temas zumbido, misofonia e hiperacusia. O Instituto Gans Sanches é o primeiro centro latino-americano especializado no atendimento de zumbido no ouvido, oferecendo serviços de excelência também para distúrbios do sono, perda de audição, hipersensibilidade auditiva e tonturas. Então eu não podia estar com uma pessoa melhor aqui para falar disso. E quando você estava lendo, sabe o que me passou pela cabeça? Uma médica com nome difícil trabalhando com coisas com nomes difíceis, né? É verdade, porque a gente vai ter que explicar para todo mundo o que é misofonia, hiperacusia, né? Zumbido, acho que muita gente já sabe, tem. E é um prazer estar aqui. Vamos falar desse assunto que é muito importante, né, Tani? É uma coisa corriqueira, né? Você pode dizer mais do que ninguém. E eu já vou abrindo assim, fazendo uma pergunta que eu acho que muita gente vai se identificar com isso. Após Covid longa, trouxe muito zumbido? Por que isso? Muito. Gente, olha, antes, tem uma pesquisa da USP que sugere que de 2016, que sugere que 22% dos paulistanos têm zumbido. Então, se você fizer uma continha básica, é 1 a cada 5 pessoas, né? É muito comum. E ele não tá aí bombando na rede, né? E no pós-Covid, o que a gente viu? De quem já tinha zumbido, 40% pioraram pós-Covid. A gente já chega na explicação. E quem não tinha zumbido, 14,8% ganharam esse zumbido. Então, a Covid, quando chega e faz aquela festa dentro dos vasos sanguíneos, ela tem uma probabilidade que não é pequena de atacar o ouvido, porque lá tem um vasinho sanguíneo só. Então, o ouvido é um órgão com irrigação terminal. Então, pense, é fininho. Se o processo inflamatório que caracteriza a Covid, né, a tempestade de citocinas, vai parar ali na artéria do ouvido, existe uma chance razoável de comprometer a função do ouvido. E quando compromete, a gente tem o quê? Perda de audição, que é a função, zumbido ou tontura. Então, os 3 sintomas de ouvido que, assim, eclodiram no pós-Covid. Covid e da pós-Covid também. Tá, aí quando a pessoa apresenta zumbido ou tontura, ela já pode falar que ela tem uma labirintite ou não? São diagnósticos diferentes? Não. Você sabe que a gente está atualmente na semana de prevenção de tontura, né? Então, uma das coisas que a Associação Brasileira de Medicina de Otorrinolaringologia está sugerindo é que a gente nem fale mais labirintite, né? Porque labirintite lembra o quê? Otite, amidalite, sinusite, que é uma infecção onde você espera encontrar um bicho, né? Um vírus, uma bactéria e tal. E a labirintite não tem isso, né? A labirintite tem o quê em comum? Uma tontura, geralmente de rodar, que é a vertigem, né? Então, a gente só tem a labirintite quando o paciente tem uma tontura do tipo vertigem. O zumbido sozinho a gente não tá autorizado a falar que tem a labirintite. Então, o pós-Covid pode vir só zumbido, só perda, ou só tontura, ou combinação de 2, ou os 3 juntos.
né? Tá. Então a gente só vai falar que é labirintopatia, né? Que é a antiga labirintite, quando tiver o paciente fala assim: eu acordo e fico tonto, ou eu vou andar e eu fico tonto. Mas aí, no caso, só para o pessoal entender, para deixar bem claro, labirintite o termo ainda existe, ou já está saindo, esse termo já está caindo. Ele é um termo errado. Errado, tá. Né? Porque não existe uma bactéria, nenhum vírus causando a labirintite. Por isso a ideia é trocar por labirintopatia, ou seja, doença do labirinto. Ok. E não infecção do labirinto. Aí te pergunto, a labirintopatia pode ter a causa alguma infecção ou não? É muito raro. A infecção é muito rara. É justamente por isso que a gente está querendo desapegar desse nome labirintite. Labirintite, né? Ok. E aí você falou do zumbido. E quando eu acordo, me dá tontura ou um zumbido, é isso? Uhum. Existem diferenças nos sintomas ao acordar? Podemos pensar em tal doença. Durante o dia veio a tontura, durante a noite vem mais tontura. Dentro dessas queixas, a gente pode pensar em diferentes doenças ou não? Sim, quando você começa o dia mal, a gente tem que pensar em alguma coisa que aconteceu à noite. Então, por exemplo, ou você acorda tonto ou acorda com mais zumbido, o que de noite pode estar acontecendo que vai dar esse rebote quando você acorda? Primeiro é apertamento de dente, né? Muita gente dorme, relaxa tudo, mas aperta aqui. Então essa atividade muscular pode dar tontura, pode dar zumbido, pode dar ouvido tampado. Quando que você vai perceber? Depois de ter forçado um monte essa musculatura. A outra coisa é pescoço. Então quanta gente não dorme com travesseiro errado? Né? Ou com um travesseiro, com 2 travesseiros, sem travesseiro, com braço assim de bruços, né? Ou seja, em posições que vão forçar o pescoço e poderiam te dar um quadro de sintomas de manhã. A outra coisa, Renata, que você com certeza já viu isso, né? É a gente comer à noite alimentos ricos em carboidrato que vão fazer um pico de insulina enquanto a pessoa está dormindo e depois ela vai acordar com sintomas de desconforto. E às vezes o desconforto, o órgão-choque da hipoglicemia é o ouvido. Então, Carlos Alberto de Nóbrega, compareça à sala ao lado. Ela está falando de você. Amor, entra aqui. Ela falou de você. Ai, meu Deus. Que comer à noite, principalmente alimentos ricos em carboidratos, dá um pico de insulina e depois dá uma hipoglicemia e você acorda tonto. Tá aí, meu amor. Verdade. Entre aqui e fale que você é uma pessoa que come. Venha aqui. Dessa você quer que eu entre? Quero, porque ele vai te falar exatamente isso que ele está. Pode, normal aqui, dá pra ele entrar? Vem, amor, entra aqui, ó. Tchuf, porque o microfone tá pra cá. Ai, meu Deus. Não, podcast é assim mesmo, gente. Não, é o seguinte. Fale. Eu tenho um hábito. Isso é milenar para mim. Desde que eu me lembro de ser gente que eu como de madrugada. Sempre, sempre. 16 anos, 20 anos, 50 anos, 70 anos. Para mim é um hábito. Então, eu tomo... É claro que isso é uma coisa psicológica. Eu tomo remédio para dormir, que eu sou dependente dele. Se eu não comer, o remédio não faz efeito, doutora. Então, essa noite, por exemplo... E daí você come o quê? Só de curiosidade. Essa noite, eu tomei o remédio para dormir e não conseguia dormir. Aí eu tomei metade do outro. Eu pirei e tive que comer. Tive que comer meio saco de um salgadinho, uma Coca-Cola e um pacote inteiro daquelas rosquinhas de nata. Aí eu consegui dormir. Nossa. Só que eu preciso muito mais dormir, eu prefiro ficar tonto do que não dormir. Entendi. É uma opção minha. Bom, se a doutora Renata não deu um jeito nisso, quem sou eu, né? Não, mas o santo de casa não faz Não, milagre. o jeito que ela deu foi me dar uma bronca porque ela não conseguiu dormir à noite, que eu tinha alucinação. Eu sei que eu tenho isso. Mas isso é impressionante, porque ele come e ele acha que aquele fato que ele comeu, né? Ele tá tudo bem, ele dorme. Então, claro que não existe isso, né? É psicológico, claro.
Mas eu como muito, não é pouquinho não, doutor, é muito. Então. Mas olha a tontura que vem aí no outro dia. Mas a tontura vem o disso? zumbido, pode vir. A tontura da manhã pode vir de alguma coisa errada que a gente está fazendo à noite, né? Então, de algum processo que está acontecendo no corpo. Então, olha, o biscoitinho de nata, né? O que mais que foi mesmo? Um salgadinho. Salgadinho, mas é né? pacote mesmo. Não, né? pacote. Não é um então, pacote. Coca-Cola. Coca-Cola, isso. A Coca-Cola, pico de insulina, né? É açúcar, ou adoçante, ou glúten, né? Tanto do biscoitinho. Tudo isso pode fazer pico de insulina, abaixa o açúcar enquanto você está dormindo, lá sob efeito do remédio. Aí você tem que acordar alguma hora. E daí você acorda tonto. Olha como isso é importante. Isso realmente deve estar acontecendo com ele. Uma vez ele comeu tanto que... Não sei o que era que ele come igual chocolate também, né? Ele começou, depois de um tempo, ele dormindo, suava. Gelado. Muito. Não, eu tive que mudar o pijama. Hipoglicemia. Com certeza. Olha eu isso, tive que amor. mudar o pijama. Estava Que molhado, doutora. Molhado. E você aceitaria mudança de sugestão de mudança do seu cardápio noturno? Vamos tomar saladinha. Eu gostaria muito de não precisar disso. Mas já que você precisa... Mas o meu psico já... Quem sabe trocar o cardápio é melhor do que falar não come, né? Mas aos 87 anos está tão bom eu dormindo. Gente, você vai viver até os 127. Com certeza. Dedo duro. Eu falo mesmo. Eu lá controlando, lá ajudando o pessoal lá. Vai ter um monte de gente que vai se identificar. Com certeza, aí, ó, o pessoal que come de noite, presta atenção, ó. E o zumbido, então, que eu tenho? É a mesma coisa. Eu já me habituei é a mesma coisa. O que faz o zumbido piorar é a mesma coisa que faz a tontura piorar. São os mesmos fatores. Aí a gente falando do zumbido e da tontura matinal. Existe aquele zumbido e tontura durante o dia, né? Que às vezes pode ocorrer. Sim. Que ele também sente, né, amor? Às vezes um zumbido ou uma tontura. É mais tontura, né? Mas isso é coisa da Covid. A tontura então, é isso que a gente estava... ele não tinha essa tontura. E o esquecimento. A minha memória é muito conhecida no meio artístico, porque eu decorava a praça do mesmo dia. Eu chegava na televisão às 9, 9h30, meio-dia para o ensaio, eu sabia a minha falha do colega. Hoje eu não consigo mais. Tem quadros que eu sou obrigado a mandar fazer dália com uma colinha, uns lembretezinhos, porque eu não consigo. Você está atribuindo ao pós-Covid. Certamente. Ele está atribuindo. Certamente. Porque já foi investigado também, então, né? Porque a Covid dá uma neuroinflamação, né? E daí os alimentos também dão neuroinflamação. Eu falo atualmente que os alimentos fazem o estrago no nosso corpo aos pouquinhos, o mesmíssimo estrago que a Covid chega e faz em dias, né? Então, quando às vezes a gente já tem um pouquinho de estrago nos vasos sanguíneos, seja no ouvido, né, como você estava me contando, ou em outras partes do corpo, aí chega a Covid e ela termina de fazer um estrago que já tinha começado antes, né? Então, essa perda de memória está sendo atribuída, né, à neuroinflamação da Covid e também à neuroinflamação dos alimentos. Então, quem sabe, né, tentar dar uma regredida nessa neuroinflamação com medicação para melhorar a circulação, com suplementos, etc. Quem sabe? A senhora deixa depois uma receitinha para mim? Dedei mesmo, dedei. Foi um prazer. Igualmente, o prazer é todo meu. Porque é uma coisa, é legal falar, né? Porque é uma coisa que acontece dentro de casa, Com né? certeza. E às vezes as pessoas falam, nossa, mas será que isso acontece? Acontece, né? No caso com certeza. de comer à noite, dá isso. E nem precisa ser, o dele é o de noite e de madrugada, né? Porque já dormiu e acordou. Mas se for no jantar mesmo, a última refeição do dia, no horário convencional, antes das 21 horas, mesmo assim a pessoa pode acordar pior, né? Então, lógico, acordar de madrugada para comer, acho que é pior ainda, né? Pior. É uma coisa que eu imagino o esforço que você deve ter feito. Tem horas que eu mesmo deixo porque é o hábito dele e eu falo, não, ele não vai dormir sem comer uma coisinha. Mas uma coisinha, né? Não assim, 3, 4 pacotes de cada coisa. Então é isso que me preocupa, né? Porque é o que você falou, da hipoglicemia e isso tudo piora, né? Vira uma cascata de situações. Mas aí voltando ao zumbido e à tontura, durante o dia, tem outras causas além da alimentação, né? Pode ser outras causas. Quais seriam? As pessoas que vão piorando ao longo do dia tem muito a ver
com contraturas musculares, seja hoje todo mundo trabalha na frente do computador, trabalha muito assim, né? Então a questão de postura, a questão do apertamento também faz diferença, a questão do estresse, então, Renata, nem se fala. Né? Cada vez mais a gente vê pessoas ou com zumbido, ou com tontura, ou ambos, atribuindo os sintomas ao estresse. E aí sim a gente vê ao longo do dia, porque em geral de manhã a gente acorda mais descansado dos estresses da vida. E a coisa vai apertando ao longo do dia. Especificamente para o caso do zumbido, as pessoas que têm o ouvido vulnerável a ruído. Como assim o ouvido vulnerável? Ele é mais sensível aos barulhos da vida, né? Porque o dia a dia também é bastante barulhento, né? Então, as pessoas que têm esse ouvido vulnerável a barulho, com a barulheira da rua, que trabalha, né, na rua, tende a piorar também ao longo do fim do dia, né? Então, dependendo do horário, a gente pode ter uma noção pela anamnese, mas é lógico, quem vai fechar o resto do raciocínio é o conjunto, né, exame físico e exames complementares. Sim, tá certo. Olha, é um tema muito importante, né, Tani? Muito importante. Hoje, no seu consultório, você atende mais ou menos, em média, quantas pessoas com essa queixa? Hoje, eu acho que 95% do meu movimento é zumbido e tontura. É focadíssimo. É de vez em quando, vem os filhos dos amigos que têm amidalite, tem as coisas convencionais do otorrino, né? É muito focado. A gente ficou como se fosse um centro de referência, né? Já passou em vários médicos, acabou não resolvendo, aí vem pra gente, né? Então é muito focado comum mesmo. Né? Aproveitando nesse assunto, eu quero focar bem zumbido e tontura, porque você é expert nesse assunto. Claro que você tem outra, como que eu posso dizer? Outras queixas de outros pacientes que você tira de letra. Mas é importante porque são queixas comuns, né? Com certeza. As mulheres, elas têm mais esse tipo de queixa de zumbido e tontura do que os homens? E por quê? Se tiver, por quê? Tem mais. Uma das coisas está relacionada ao estresse, ao jeito que a mulher lida com a vida, a carga tripla de trabalho, né? A pressão, a sobrecarga em cima dela, mas certamente os hormônios têm um papel importante. Então a gente vê pessoas com zumbido ou tontura que falam, na TPM piora, fico doida, né? Com o barulho no ouvido ou com tontura. E a TPM é algo que se passa todo mês. Na gestação também, mas a gestação é algo um pouco mais esporádico. E daí são as duas situações de oscilação dos hormônios femininos. Agora, na menopausa, onde existe o declínio realmente dos hormônios, a gente vê muita mulher começando tontura ou zumbido, ou ambos, né? Então eu diria seguramente que zumbido e tontura também fazem parte do quadro de menopausa. E não só onda de calor, insônia, ganho de peso, depressão. Já pode entrar, né, ali nos quesitos de sintoma. Muito comum. Olha isso, a mulherada em casa pode nem perceber, né, que está nesse período da vida e já sentiu uma tontura ou outra, acha que é outras coisas até mais grave. É uma situação delicada porque tira a qualidade de vida da pessoa. Zumbido e tontura não dá, né? Mas, assim, às vezes tem um jeitinho melhor do que as pessoas esperam, né? Que é falar com a sua médica, com o seu ginecologista, fazer, às vezes, uma reposição hormonal adequada. Isso, né? Perfeito. E muita mulher, na menopausa, acha que, como os sintomas de zumbido e tontura não são divulgados pelos ginecologistas, né? Muita mulher acha que é por causa do estresse. E daí vai lá para ansiolítico, para antidepressivo e não sei o quê. E, na verdade, tá precisando de um hormônio, né? Então, acho que é importante a gente pensar como um todo. E por isso, acho que quem tem esse olhar integrativo, eu falo, medicina integrativa é como se fosse uma viagem só de ida. Não tem como você voltar, né? Não tem como. É a realidade, né? Hoje. Então, a gente olhar a pessoa como um todo, você vai descobrindo tantos fatores que podem ou causar o zumbido ou piorar o zumbido de outra causa, né? Que quando você olha tudo e tenta consertar o que dá, mesmo que a causa não seja reversível, por exemplo, a idade, não dá pra gente reverter. Mas dá para você melhorar a qualidade de vida e diminuir a tontura e o zumbido. Tem gente que vive com zumbido, convive com zumbido. Numa super boa. Numa super boa, sem estar medicado. Isso, você acha que isso é o correto? Isso aqui tá há anos, zumbido aqui. Nunca passou no otorrino, nunca passou no médico e tá lá.
o zumbido não progrediu nem regrediu. Você acha que isso é saudável? Uma pessoa que fica com zumbido? Porque a gente não nasce com zumbido, Perfeito, né? Perfeito. Então, como médica, eu não acho saudável de modo algum. Eu sou super a favor de busca de ajuda e de preferência precoce, né? Agora, o que a gente sabe é que o cérebro tem uma tendência enorme de se adaptar com coisas que são estáveis. Do jeito que ele acomoda, né? Ele adapta com o tato pressionando a minha pele, com o cheiro de um perfume de ótima qualidade, que daqui a pouco ele não está percebendo, existe uma tendência do cérebro botar aquele zumbido de escanteio ali. Então, quando a pessoa vai para o silêncio, ou presta atenção, ou fecha os ouvidos aqui, ela percebe. Tá? Então, existe uma adaptação espontânea e provavelmente por isso que muita gente deixa para lá. Né? E a outra coisa é que zumbido não tem tendência de crescer. Ele pode, lá na medicina tudo pode, mas ele não tem tendência. Então, existe realmente o submundo de pessoas com zumbido que não procuram ajuda. Eu nunca recomendo isso, porque se existem causas tratáveis, por que a gente vai ficar se acostumando com isso? Compensa fazer uma consulta e se não tiver nada grave, e se você não quiser tratar, aí tudo bem. Mas agora deixar sem investigação não é muito estranho, a minha linha, né? E aí quando você investiga, você vai até o otorrino, ele fala, olha, pode ser isso a causa, né? Pressão alta. Você pode listar pra gente quais são as principais causas de zumbido? Perfeito. Então, tem causas dentro do ouvido e tem causas fora do ouvido. Tá. Né? A gente fala que o ouvido é um órgão de super conectividade com o resto do corpo. Né? Então, a gente tem que olhar para ele, mas tem que olhar para tudo com o que ele conecta também. Tá? Então, dentro do ouvido, trauma acústico é uma causa super comum, justamente porque a vida está ficando cada vez mais barulhenta desde a juventude. Desde bebê, né? Desde fone de ouvido, das incubadeiras, as mães que levam os nenês para festa, para barzinho, mesmo que o nenê esteja no carrinho dormindo, sono dos justos, o ouvido não tem portinha, então não tem nada para barrar a intensidade do som, mesmo quando o nenê está dormindo, né? Então, aproveitando que você falou da portinha, o ouvido não tem portinha. Você indica para aqueles pais que não tem como impedir do filho ir em algum lugar barulhento, você indica colocar protetor auricular ou de ouvido? Super indico para todo mundo, saudável. Independente da idade. Quando você tem um filho que já tem um crivo, né, de julgamento, muitas vezes ele não quer, porque senão ele vai ser o único a usar. Mas se for um nenezinho, uma criancinha, tem que ir num lugar barulhento, coloca aquele fone grande, deixa o nenê dormir lá, né, bonitinho. Agora, quando a criança já passa a pensar e ter atitude própria, né, você pode dar, que essa é a nossa orientação, de fato, fale com seu filho que o ruído pode lesar o ouvido. E quanto mais a gente faz prevenção, melhor. Mas existe muita vergonha dos jovens de usar. Porque como não é cultura popular, você sabe, né? Jovem tem que pertencer ao grupo, né? Se é diferente, é marginalizado. Então, eles não querem fazer. Tá. Mas, pelo menos, assim, a gente tenta, nas palestras de divulgação, e para o adulto, né? Adulto tem que ser cabeça feita, né? Não adianta você ir numa festa, tem o ouvido sensível, já tem zumbido, já tem perda auditiva, já tem tontura, e você vai pro fogo... achando que você não vai se queimar. É a mesma coisa de um diabético comer doce, né? Isso. Sabe que vai passar mal, que está contra o que é para ser e cuidar todos os dias. E aí, voltando então nas causas do zumbido. É mesmo, então, a gente começou... externas e as internas. Exatamente. Do ruído, muita coisa metabólica, então, os açúcares, o glúten e a lactose. Às vezes, o jejum prolongado. Existe uma causa que é do ouvido, que é rara, que é o tumor de ouvido. Ele é benigno, mas ele está lá na lista. Existe toda essa vizinhança da
mastigação do dentista, né, como apertamento de dentes, falhas dentárias, problemas da TM. Existe toda essa questão do vizinho de baixo, que é o pescoço, então as dores musculares, as vértebras rodadas. Existe toda essa questão neurológica de enxaqueca, de meningite, de outras doenças cerebrovasculares. Existe a parte mental, que cada vez está mais comum, e existe toda essa parte hormonal, vamos dizer, pélvica, tá, né? Essa questão hormonal que a gente já conversou também, né? Então, quando o paciente chega para a gente com um zumbido, a anamnese tem que ser longa e buscando todas essas suspeitas. Eu gosto de falar que a gente termina a primeira consulta com os suspeitos, o banco dos réus. Quem é que pode estar envolvido no zumbido do seu caso? Né? Porque a pessoa vai te procurar e acha que o zumbido pode ser só por uma causa. E sai de lá e tem que buscar algumas causas, né? Pois é. Ou pode ser até uma, mas assim, não sabia que poderia ser isso. tantas. É isso. Né? Acontece muito quando o paciente fala assim, eu acho que meu zumbido é emocional, porque quando começou eu estava numa fase tal. E quem nunca, né? Mas daí quando a gente vai puxar os detalhes da vizinhança, tem muitos outros sintomas. Quando a gente vai ver exame de sangue, tem muita coisa que está desregulada. E daí eu fico pensando, será que isso é emocional? Ou o emocional é o que a pessoa estava conseguindo acessar dentro do conhecimento dela. Eu sempre falo, o emocional, a parte psiquiátrica, a saúde mental, tem que se pensar, mas vamos descartar outras síndromes, outros sistemas, para depois a gente pensar na parte emocional, né? Isso é fundamental. Certeza. A pressão alta tem a ver também com o zumbido, ou não? Tem, nos dois momentos. No controle da hipertensão, então existe a doença hipertensiva atuando nos vasos sanguíneos e provocando aos poucos algum estreitamento, né? E lembrando que o ouvido só tem uma artéria, né? Uhum. Então ela é vulnerável a tudo que estreita. E o pico hipertensivo também pode dar zumbido. São as pessoas que falam assim, nossa, hoje meu zumbido está muito alto. Aí, quando vai medir, combina com o momento de pico hipertensivo. Então, tanto o pico quanto a doença de base podem dar zumbido. E tem cura o zumbido? O zumbido tem cura, mas não é do jeito que a gente está acostumado a pensar, por exemplo, um tipo de tratamento para erradicar o zumbido do planeta. Não é assim. Como o zumbido tem várias causas, a cura vem com várias formas diferentes. Então, por exemplo, qual seria a melhor forma de curar um zumbido que tem a ver com as questões digestivas? É remédio? Não, é a gente mudar o hábito alimentar. Exatamente, né? Faz todo sentido. Como alguém precisa mudar. Como alguém. Enfim, alguém. Qual é o melhor jeito de você se livrar de um zumbido odontológico? É o dentista ou o fisioterapeuta fazerem aquele trabalho, aquela mudança no arcabouço oral. Né? Qual é o melhor jeito de curar um zumbido da cervical? É o ortopedista, o fisiatra, o fisioterapeuta. E o zumbido neurológico? Então, são curas, meios diferentes de curar zumbidos diferentes. A gente super acredita na cura. Tenho 3 pesquisas publicadas sobre cura de zumbido com aspectos diferentes, mas não é para todo mundo. Né? Então, a nossa intenção de fazer a primeira pesquisa de cura do zumbido era passar um zíper na boca dos otorrinos e de todo mundo que fala assim, zumbido não tem cura, como se fosse a regra, né? Zumbido não tem cura, eu falo, é frase de preguiçoso. Vamos trabalhar, esmiuçar o zumbido, ver que tipo que tratamento que a gente vai fazer, depois a gente pensa na cura. Então, zumbido tem cura. Então, zumbido Depende pode da ter cura. causa. Isso mesmo, zumbido pode ter cura. Acho que essa é a frase que eu tenho divulgado. Tá. Né? Zumbido pode ter cura, depende da causa. Isso. Ok, né? Perfeito. Então, essa é uma mudança de estigma que a gente está fazendo, porque senão a pessoa que tem zumbido vai no Dr. Google, né? O médico mais condenado famoso do planeta. a viver com zumbido. É tudo assim. Zumbido não tem cura. E a pessoa daí se abala secundariamente, assim, um monte. Radicalmente, acabou, vamos passar para outra, porque isso aqui já tá, né? Exatamente. Agora me fala uma coisa, você falou do glúten. Eu adoro falar do glúten aqui para os meus pacientes, porque o glúten para mim só serve para uma coisa, inflamar.
Com certeza. Não tem outra história, né? Concordo Não plenamente. serve para nada, gente, o glúten. Me diz uma função do glúten, função boa. Não tem. Na minha opinião, não tem. Então, né? E quando a gente desapega do glúten e tira do nosso dia a dia, são 1.502 benefícios que a gente tem no corpo, inclusive na memória. Sim. Inclusive no sono. Vamos chamar o Carlos Alberto de novo. De volta. Para falar disso. Mas você sabe que eu acho assim um pouco estranho, porque as pessoas elas vão até o mercado, né? E elas vão lá e compram o seu macarrão, a sua bolacha, né? O seu biscoito, seja o que for. E nunca se preocupou se tem glúten. Tá comprando. Aí quando você, médica, vai lá e fala, olha, começa a retirar o glúten. A pessoa fala, nossa, mas como é que eu vou viver sem glúten? Gente, vocês nem sabiam que comia. Porque como é que você vai retirar uma coisa que você nem sabia que comia? Perfeito. Então as pessoas vêm e falam assim, doutora, eu não vou conseguir. Eu falei, como que você não vai conseguir? Você não sabe nem que come, meu bem. Então as próprias pessoas, os próprios pacientes, eles criam um bloqueio quando se tem que tirar algo, né? Parece que é aquela coisa, o não já está ali instalado. Não consigo, não vou fazer. Perfeito. Como faz isso? Então, a pessoa não sabe qual a composição daquele alimento, né? Com certeza. E aí tem aquela outra coisa. É muito caro coisa sem glúten. Gente, como assim? Pesquisa, né? Antigamente não existia glúten, lá atrás não existia glúten. Por que agora que tudo tem glúten, que é para poder aumentar a quantidade de tudo, né? Que o glúten ele também tem essa função, né? De aumentar a produção. Por exemplo, um pão sem glúten, você vai fazer dentro daquela massa 10 pães. Se você coloca o glúten, você vai fazer 1.000 pães. Então, tudo isso é benefício para a indústria, né? E como que lá atrás as pessoas viviam muito bem sem glúten e hoje as pessoas acham que não podem viver sem glúten, né? Então, o que você falou a respeito disso é por conta da inflamação, né? Porque você falou certeza. Que a neuroinflamação tem tudo a ver com tontura e zumbido, né? Com certeza. E eu acho que uma coisa que as pessoas precisam prestar mais atenção, principalmente essas que negociam, né, o tratamento que a gente sugere, é como é o intestino delas. Né? Porque é outra coisa que no nosso caso, que estamos tratando coisa do ouvido, que as pessoas nunca pensam que pode ter a ver com o intestino. Então, o intestino preso, solto, gases em excesso, dores, cólicas, tudo isso, né? Pode ser sinal de inflamação, e essa inflamação crônica no intestino, que as pessoas caem na pegadinha de falar, mas eu sempre fui assim. Gente, agora que eu tô tendo tontura, então não deve ter a ver. Ah, tudo bem. Você acha que se você infartar hoje, é um negócio de hoje que está acontecendo? Não. Né? A medicina não dá pulo. É sempre um processo que está lá sem você saber. E daí, num certo dia, acontece um sintoma. Mas não dá para você falar, não tem a ver, né? Então, dentro dessa questão de intestino inflamado todo dia por causa do glúten, do leite de vaca, do açúcar, né, daqueles 1000 coisas que tem no rótulo, né, daqueles conservantes, etc., toda essa inflamação intestinal do dia a dia vai abrindo o intestino, que era para ser o guardião da fronteira, né? Eu falo, o intestino é o guardião da fronteira. É ele que determina quem vai passar para ser eliminado e quem vai ter que voltar para o sangue. E na hora que o guardião da fronteira tá todo abilolado ali, de tão inflamado que ele deixa ir embora coisa que era para ficar nutriente e ele leva para o sangue toxina que devia estar sendo eliminada nas fezes. E a pior coisa é a gente ter um corpo intoxicado, porque o guardião da fronteira não tá mais com esse crivo de fazer a separação, né? Ou seja, a gente tem inflamação, intoxicação dentro da gente, não compensa, né? É que nem a gente ter uma cozinha que gera lixo, assim como um banheiro que gera lixo, e a gente fica lá 3 dias sem tirar o lixo. Daqui a pouco não é só na cozinha que tá com cheiro ruim, ou no banheiro, é na sala. Quer dizer, em outros órgãos do corpo você está tendo sinal de intoxicação também. Então, quando eu explico assim para os meus pacientes, aí parece que cai uma ficha. Nossa, eu tenho que trabalhar para fazer o meu intestino ficar bem. Como? Mudando a alimentação.
É isso, né? muito bom. E essa era a minha pergunta dos alimentos que, de repente, poderiam ter relação com zumbido. Então, você já matou essa daí, porque esses alimentos todos inflamatórios, né? Exatamente. E aí, você defende a retirada, né, desses alimentos. E com isso, você sempre institui uma medicação associada? Ou você primeiro faz a mudança do estilo de vida e depois medica? Perfeito. Enfim. Perfeito. Justamente porque eu aposto e eu acredito na mudança de estilo de vida, a minha tendência quando tem esses casos de zumbidos metabólicos aí, tonturas metabólicas, é fazer o paciente, é cair a ficha, ele ter a clareza que eu tenho para achar que ele está intoxicado. E daí recomendar só isso. É só a mudança alimentar entre 20 e 40 dias. Aí vamos ver o que aconteceu. Porque se eu faço isso e dou o medicamento, é muito simples tomar um medicamento. Só que é mais uma coisa que entra num intestino que está inflamado. E daí as pessoas também têm dificuldade de entender que qualquer coisa que entrar, inclusive remédio, pode não cumprir o seu papel. Então, a base é você deixar o santo do nosso intestino calminho, sem fazer gases em excesso, sem se revoltar, calminho, funcionando bem, evacuando todo dia, né? E aí sim, você olha para o resto do corpo e veja o que sobrou de problema. É isso mesmo, gente. Eu vivo isso, minha realidade, eu adoro esse assunto. Que bom. Porque eu fiz até um protocolo esses dias atrás e passei para o pessoal que me segue da retirada de alimentos inflamatórios, né? E eu fiz isso e deu super certo para algumas pessoas. Estou tendo resultado, feedback deles. Nossa, doutora, tirei aquilo outro que você me falou, porque eu comecei pelos sistemas, né? Sistema endócrino, sistema neurológico, sistema digestivo. Vamos retirar, vamos ver o que te faz mal e depois nós vamos colocar, porque também nós vamos retirando dia a dia. E depois a gente reintroduz. Quando reintroduzir, vai falar, opa, eu não estava comendo isso e agora eu reintroduzi tal alimento e comecei a sentir tal coisa. Um exemplo, o zumbido que a gente está falando. A gente já sabe que aquele alimento para ele não faz bem, porque existe a bioindividualidade. Com né, certeza. Tani? Então, às vezes, o que não faz bem para mim, faz bem para você. Tô falando de coisas saudáveis, tá? Claro, processados não faz bem para ninguém, né? Agora, coisas naturais, algum alimento realmente in natura, para mim às vezes pode não fazer bem, como para você pode. Então é interessante a gente colocar ali num bolo de alimentos que a gente precisa fazer a retirada para saber o que te faz bem e o que não faz bem. Então, o alimento é o melhor remédio, né? Com certeza. E lembrando aqui que eu dei um golinho na santa da água, né? Como tem gente desidratada isso também nessa é um fator de tontura, né? Gente do céu. Eu explico para o paciente assim, nas células, a gente tem uma substância que chama aquaporina. Então, já se liga no nome, aquaporina. O que ela faz? Ela faz o transporte das coisas de dentro para fora da célula. E é muito... das células. Né? Do corpo todo. Então, é muito importante para a sobrevivência das células, inclusive as auditivas, que esse transporte de coisas funcione bem. Lembra na greve que a gente teve dos caminhoneiros, quando o transporte não funcionava e o Brasil, né, se complicou? Quer dizer, a gente precisa disso. E para a aquaporina funcionar, a gente tem que estar num estado de hidratação adequada. É muita gente que não toma água, ou toma 1, 2 copos por dia e fala, eu não consigo, eu não tenho sede. Hidratação é vida, é tratamento também, né? Você acha que assim, como você lida com muitos casos todos os dias, o seu instituto é para isso, você acha que as pessoas estão mais conscientes do que faz bem ou não? Ou ainda eles estão patinando e a gente que vive nesse meio todo dia pode estar errando de achar que tem muita gente já consciente? Você acha que tem muito trabalho a fazer? Sempre tem muito trabalho a fazer, mas eu acho que as pessoas estão mais conscientes, Você sim. acha? Aí eu acho que a gente tem que pensar que o nosso trabalho está dando fruto. É que realmente sempre falta muita gente, né, para a gente alcançar. Mas eu vejo pessoas mais conscientes.
Isso é importante. Aí eu acho que isso, né, faz a nossa missão, faz a gente ter sentido, a né? noção de que a nossa missão está sendo cumprida. Né? Existe a campanha laranja, gente, que é em novembro. Eu adoro. E na campanha laranja, em novembro, todo ano, o que você tem de resultado? O que as pessoas têm consciência da campanha? Você acha que os resultados estão sendo positivos? Porque a campanha mais, vamos dizer, mais famosinha, né? Dentre todas, a gente sabe que é Outubro Rosa, né? Com certeza. Mas a campanha laranja está tendo assim uma repercussão legal? Ao longo dos anos, com certeza ela vem crescendo muito, e depois que a gente deixou de fazer coisas presenciais e passou a fazer só coisas online, o ritmo de crescimento foi maior. Mas o que eu te digo? Se você pegar o calendário todo de campanhas de janeiro a dezembro, quase tudo é coisa com risco de vida. Né? Então, os tumores todos. E a nossa é a metida, que teoricamente não tem um risco de vida, né? Porque zumbido, misofonia e hiperacusia, eles não matam ninguém, mas eles comprometem a qualidade de vida. Então, a campanha não tem apelo na questão de laboratório, de patrocínio, etc. Mas ela chega, como a gente tem um jeito gostoso e leve de conduzir assuntos pesados, eu acho que nas redes sociais a gente a cada ano está conseguindo mais resultado. O que eu gosto muito? Quando o público fala, nossa, doutora, eu entendi isso, eu fiz aquilo, eu peguei aquela dica e eu melhorei. Quer dizer, amo, né? Eu gosto muito quando os profissionais de saúde, principalmente otorrinos e fonos, fazem iniciativas nas suas próprias cidades ou repostam a gente, né? Então, mostrando esse interesse. Essa força. E tem um outro feedback que é mais raro, mas acontece, é quando alguém fala assim, graças à senhora, o meu marido que achava que era frescura, que não sei o que era tudo, era estresse, começou a entender melhor. Quer dizer, alguém da família hoje me acolhe. Olha, isso é muito gostoso. É um valor que não tem para mensurar, né? Exatamente. Tão gostoso que porque você sofrer de coisas que são íntimas, são de sentir. Não é que tem uma mancha vermelha que eu tomei 15 pontos. Não é aquilo que todo mundo vê. Aquilo que é só de sentir, cada um sente muito diferente. Né? E até uma dúvida. A campanha laranja, ela é para diagnóstico ou ela é para prevenção? Como é que se previne zumbido e tontura? Ela é de conscientização. Conscientização. Né? Então, a gente conscientiza dos 3 problemas de ouvido, que são pouco conhecidos, embora sejam comuns. E como que a gente previne? Acho que tem alguns fatores. Primeiro, estilo de vida. Gente, é básico. Tanto para tratar quanto para prevenir. Tudo, inclusive a função do ouvido. Então, estilo de vida, para mim, é boa alimentação, saudável, atividade física regular, uma válvula de escape para lidar com os estresses de todo dia. Tá? Então, por exemplo, para mim, a minha válvula de escape é academia logo de manhã. Tá? Se você não gosta de fazer atividade física, vale a pena você ter outra válvula de escape. Vai jogar futebol, ou vai no cinema, ou vai pra praia, vai abraçar uma árvore, vai meditar, vai fazer tai chi, mas vai fazer alguma coisa daquelas que você sente que... Bem-estar, né? Né? Acho que isso é importante, porque o estresse vai enchendo o nosso copinho e a gente tem que esvaziar, né? Porque senão vai sobrando para as células, né? Então, esse trio, válvula de escape, atividade física e boa alimentação, fundamental. E especificamente para o ouvido, cuidado com ambientes barulhentos, né? Todo mundo tem lá as festas para ir, os shows, ou mesmo eventos que às vezes daqueles que, né, tem que ir, não dá nem para recusar. Então, a ideia é que a gente saia do evento com os mesmos ouvidos que a gente entrou nesse evento. Então, sem tampar, sem perda de audição e sem zumbido. Então, para isso, a cada 10 minutos de permanência no lugar, faz um intervalo. Vai para outra sala, sai para a varanda, desce um andar, descansa o ouvido e depois vai para o segundo round. Porque perfeito. É uma luta do ouvido com a pauleira. Certo. E para o fone de ouvido, que também hoje é instrumento
para tudo, trabalho, né? até, De né? trabalho, de homeschooling, como foi, né? No tempo do lockdown. A ideia é não mais de 2 horas seguidas e não mais da metade do volume que aquele aparelho te permite. Então, você ouve por 2 horas num volume baixo e daí você garante essa saúde do ouvido, faz prevenção de zumbido, perda de audição. Beleza, maravilha. Olha, essas dicas são de ouro, né? São dicas de ouro. Que bom. A gente falou no começo que nós iríamos explicar o que é misofonia e hiperacusia. Então fala pra gente, né, pra eles, o que é misofonia. Perfeito. A misofonia e a hiperacusia são primas, tá? Ou seja, a mesma família. As duas são intolerâncias a sons do dia a dia. Só que a misofonia, miso significa raiva, tá? Aversão. A misofonia é aquela pessoa que tem uma raiva incontrolável quando ela ouve alguém fazendo um som baixo e repetitivo. Por exemplo, mastigar, mascar chiclete, fungar o nariz, pigarrear a garganta, tamborilar os dedos, mexer em chave ou gelo no copo, arrastar chinelo, salto alto, tudo que é baixo. Então não é um problema com a poluição sonora, é um problema com barulhinhos, porque ela fica absolutamente desatenta na hora que determinados sons aparecem. Então sons baixos, repetitivos, fixam a atenção da pessoa no som e ela fica desatenta da tarefa. Ela não consegue trabalhar nem estudar. Até pessoas falando baixinho também. Cochichar é um gatilho de misofonia. A misofonia. E a hiperacusia? A hiperacusia é uma intolerância com volume. Então, por exemplo, a pessoa está falando muito alto, é só abaixar a voz que o paciente fica bem. A televisão está muito alta, é só abaixar o volume que a pessoa fica bem. A intolerância é ao volume. Então, as duas são uma dificuldade de conviver com os sons do dia a dia. E por isso que as pessoas sofrem, porque não dá para a gente fugir dos sons, como não dá para fugir da luz. Sim, né? Mas aí qual é o que a gente faz com isso? Quem tem misofonia, o que vai fazer? Qual é o tratamento? Com a misofonia, dá para fazer terapia cognitivo-comportamental, né? Então, a terapia ajuda muito a mudar o mindset, ajuda muito treinamento auditivo. Então, a gente dessensibilizar as pessoas que são sensíveis, colocando sons baixos, monótonos, porém neutros para a pessoa. Sons que não chamam a atenção e não desencadeiam esse sequestro da atenção das pessoas, né? Então, a parte psicológica, a parte auditiva, existem alguns medicamentos que podem ajudar, tanto a misofonia quanto a hiperacusia. Então, assim, dependendo do que é mais importante, a gente direciona o tratamento para uma ou para outra área. E a hiperacusia é a mesma coisa. Mesmíssima coisa. Tá. Agora, uma pergunta super de assim, pessoas que são bem leigas, mas que deve ser dúvidas para quem está assistindo a gente. O cotonete. O cotonete, ele deveria existir ou você é contra cotonete? Ah, Maria, se eu pudesse fazer assim, tirava cotonete. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava isso. Eu falava, gente, cotonete, quem que inventou o cotonete? Então, o cotonete para você poderia sumir para o espaço. Podia, com certeza. Porque o que a gente precisa mudar a nossa chavinha é que todo mundo tem a ideia de que cera é sujeira. Enquanto você pensa nisso, você quer tirar a cera de dentro de você. É o normal. Quando a gente muda a chavinha e fala, cera é proteção, gente. Cera é proteção. Então, deixa dentro de mim. Né? E a gente só tira a proteção que o próprio ouvido manda para fora, cada um de um lado aqui. Por quê? Porque ela ficou velha lá dentro. Porque enquanto ela tá bonitinha, o ouvido tá aproveitando a presença da cera, né? E como a gente tem os pelinhos no ouvido que só sabem bater para fora, são os pelinhos que vão expulsando a cera. Então, o ideal é a gente só remover o que o ouvido já jogou para fora. Então, você quer dizer que o cotonete vai até um certo ponto do ouvido. Qual seria? Nem precisa do nem cotonete. Precisa do cotonete. O que você pode fazer para limpar o que o ouvido já tirou? Enquanto você está lá se enxugando do banho, passa a toalha nas dobrinhas do ouvido. Ou se você falar assim, não, mas o meu ouvido, como os pacientes falam, o meu ouvido sai uma cera amarela.
Então, um lencinho umedecido na ponta do seu dedo, porque o seu dedo não vai entrar lá no conduto, no canal do ouvido, né? Então, só para remover mesmo, não precisa nem comprar cotonete. Aí você vai falir as empresas de cotonete. Outra dúvida é o seguinte, existem pessoas que soltam umas casquinhas no ouvido, lá dentro, como se fossem umas pelinhas. O que é isso? Então, descamação do ouvido, né? Que pode ser só a pele, ou ela pode vir junto com coceira e com uma aguinha, vazando uma aguinha em pequena quantidade, que é o eczema. Do mesmo jeito que dá o eczema na pele, dá no canal auditivo externo, aí tem que tratar. É que daí tem que tratar, porque é uma doença alérgica, né? E daí ela só está sendo manifestada aqui dentro do canal. Beleza. Tá? O canal funciona como todo o resto da pele. Ok, perfeito. Gente, eu recebi algumas perguntas enquanto a gente falou que você estaria com a gente. E o uso de aparelhos auditivos melhora o zumbido? Muito, para muitas pessoas. Eu não tenho a menor dúvida em indicar um teste com aparelho auditivo quando a pessoa tem um zumbido rebelde a tratamento ou uma perda de audição que já merece esse olhar. Mas o que a gente enfrenta é o preconceito das pessoas. Muita gente ainda tem essa ideia de que aparelho é um negócio por fora enorme, né? Como era naquelas propagandas antigas. E a estética dos aparelhos melhorou muito, além da função e da possibilidade, da função para melhorar a audição e da possibilidade de melhorar o zumbido também, né? Então, super vale a pena. E muitas vezes, Renata, o otorrino é a ponte que conecta o paciente com alguma empresa que tem um fono bom e uma tecnologia boa para fazer essa adaptação. Tá? E eu sempre acho que vale a pena, né, o paciente fazer o teste, porque na maioria dos lugares é gratuito, tá? Ele não tem nada para perder e ainda pode ser daqueles que falam assim, por que ninguém nunca me indicou isso antes? Né? Ou seja, existe a possibilidade dele falar, que alívio que esse aparelho está me trazendo. Né? Gente, eu vou entrar num assunto aqui que eu sei que muita gente vai falar, meu Deus, o que é isso? Eu adoro esse tal alimento, mas o que eu vou fazer e tal? Que é o chocolate. O chocolate, doutora, traz benefícios que a gente já sabe, né? Tem muitos benefícios, mas ele tem tudo a ver com quem tem tontura ou zumbido, ou um ou outro? Sim, porque o chocolate tem o quê? Açúcar, glúten e leite. E se a gente comer um chocolate sem açúcar, sem glúten, sem leite? Os que eu compro em casa são assim, né? Tudo bem? O chocolate 70%, né? Então, a ideia é que as pessoas têm esse sistema digestivo com vulnerabilidade, com sensibilidade diferente, né, aos alimentos inflamatórios. Mas, teoricamente, apesar do chocolate ter os benefícios, dependendo do sistema digestivo onde ele vai, né, se conectar, vai gerar malefício também. Então, eu acho que o chocolate é algo para a gente olhar com parcimônia. Não adianta se apaixonar loucamente e falar assim, só quero ele na minha vida. Tá. Mas a gente tem que ter, assim, olha, tem coisas boas, tem coisas ruins, e qual é o efeito que ele está causando em mim? Né? Porque acho que a pior coisa é o paciente que acha que o chocolate só é amigo e não percebe os malefícios. Né? O cacau é ótimo. Com certeza. O cacau é maravilhoso. Com certeza. Mas tem outras coisas que vêm junto com o chocolate. Mas então, pouquíssimos chocolates não tem glúten. Não tem glúten. Né? Desses que vendem em farmácia, supermercado, assim, em geral é só o Toblerone, que não tem. O resto, todos eles têm glúten. Né? E o leite de vaca, que para algumas pessoas também é inflamatório. Né? Tá. Então é o composto do chocolate, do que vem nele, aglomerado ali, agregado, é que faz mal. Exatamente. Tanto tontura como... E aí é dosar a mesma quantidade. Né? Ou até às vezes tem que tirar. O uso com moderação. Quando eu pego alguém que tem o zumbido, a tontura e é chocolatra, é todo dia, no café da manhã, no almoço e no jantar, é chocolate, eu preciso fazer uma retirada para dar como se fosse um detox e depois a gente reintroduz uma dose, né, que fique em equilíbrio. Mas se não, se a pessoa não é consumidora, eu como... Tem muito paciente que, quando a gente pergunta, você costuma comer chocolate? Ele já fala assim, eu pego uma fileirinha só de um chocolate 70% depois do almoço. Excelente.
nem mexo. Nem isso, nem não faz nem cócegas para os sintomas. Eu uso com moderação. Aí você procura outros sintomas da queixa, né? Não é o chocolate em si. Isso. Existem as vertigens, existem as tonturas, né? Qual que é, para o pessoal entender, qual que é a diferença entre a vertigem e a tontura? Perfeito. A vertigem é a tontura que roda. Então, ou a sala roda, a parede roda, ou eu tô rodando. É tudo Rodou, que roda. é vertigem. Tá. O resto é tontura. É tontura. Então, a tontura mais comum é uma instabilidade. Eu falo, é o balança, mas não cai. E tem aquela tontura também típica da pessoa que está muito tempo agachada, aí ela vai levantar rápido e o que acontece? Escurece a vista por uns segundos, passa super rápido. Que é postural né? mesmo. Exatamente. Né? Existe aquela vertigem paroxística benigna. Isso. Né? Como é que é, né? O típico dela, vertigem, segundos de duração e sempre evocada, sempre acontece quando a pessoa faz um determinado movimento. Então, vou levantar da cama, virei para a direita, virei para a esquerda, vou deitar. Então, é um movimento, desencadeia a tontura com duração de segundos. Tá? Se for para ter tontura, que seja essa, né? Que é a menos porque é uma ruim, delícia de tratar. O paciente entra com tontura no consultório, sai sem tontura, porque a gente faz as manobras, né? É isso que eu ia te falar. Existem os tais cristais, Isso. os famosos cristais. A tontura dos cristais. Isso. Como é que funciona isso? Os cristais estão ali paradinhos no nosso ouvido. Tem um número certo de cristais? Não tem o número certo. Todo mundo tem cristal, com certeza. A questão é que, dependendo de algumas coisas, esses cristais se soltam e o ouvido interno é líquido, né? Então, quando eles... Deixa eu começar de outro jeito. Vamos supor, eu tenho meus labirintos normais e se eu virar para cá, para a minha esquerda, o líquido do labirinto rodando, porque eu fiz um movimento, vai mandar uma mensagem para o meu cérebro que vai falar, a Tani tá virando para a esquerda. Então, vai ativar a minha musculatura da direita para me segurar, porque senão eu vou e caio. Eu continuo o movimento e caio. Tá? Então, quando eu tenho cristais soltos no labirinto, para quando eu vou virar para a esquerda, o labirinto roda, ou o líquido roda com um peso a mais. Porque agora tem um negócio sólido. Pensa numa água que eu vou mexer e a água com areia. É diferente. Então, se eu mexo para minha esquerda e esse líquido do labirinto está com cristais, vai demorar milissegundos para essa informação do labirinto chegar no cérebro, para a informação do cérebro chegar na minha musculatura do outro lado e falar assim, segura, Tani. E nisso eu já fiquei tonta. Já ficou tonta. Né? E por isso que é uma tontura sempre de curta duração. Em menos de 1 minuto, ela passa. Diferente de outras labirintopatias que você fica horas tonta. Minutos, horas, ou às vezes você fica dias tonta. As pessoas têm muito medo de tumor, né? De tumor no cérebro, de tumor que você falou que é raro na parte do labirinto, na parte do ouvido interno. Mas a tontura de um tumor, ela é totalmente diferente de uma tontura postural, uma tontura por hipoglicemia, né? A tontura do tumor ou de outras coisas neurológicas que não necessariamente são tumor, às vezes de um AVC, né? Ela pode ser vertigem, uma vertigem central, não uma vertigem, né, do labirinto. Mas você pega em determinadas situações ou em testes que você faz ou no resto da anamnese, você pega que está tendo um quadro diferente. Eu lembro de uma paciente que eu atendi uma tontura que ela falou, eu estou com labirintite e era um tumor. E ela falava assim, eu fico com uma tontura que de repente eu vou pedir o sal para a pessoa no almoço, vou pedir o sal para o meu marido, que ela fala, e daí sabe quando não vem, você fica com aquela tontura que não te vem a palavra? A tontura isso junto aqui com... não é tontura nenhuma benigna. Tontura te faz perder a palavra. Perder a palavra, ou é um sal e eu não consigo dar o nome, isso é um sintoma neurológico. Então as pessoas vêm com essa ideia labirintite e numa anamnese bem feita, às vezes você já pega
já identifica, isso daqui tá com uma cara estranha, e você vai para os exames complementares, né? Então, o exame otoneurológico mostra pra gente, o problema é do labirinto ou o problema é da via central. Tá. Os exames de imagem podem mostrar pra gente também. Nada como uma boa história, né, Tami? Nossa, eu sou fã da também. anamnese, por isso que todas as minhas consultas demoram. Sou fã A minha da consulta anamnese. é mais ou menos 1h30, no mínimo. Porque você não consegue entender um paciente com menos de 1 hora. É isso. Eu acho, pelo menos, eu tenho essa ideia. É. Você precisa, é como você falou, você precisa conhecer todo ele, né? Tudo, a integração mesmo. Então a gente acaba fazendo o diagnóstico ali, às vezes, sem nem exame complementar. Com certeza. E eu acho que é o que diferencia a gente de quem faz essa consulta de 5, 10 minutos. Né? Olha o negócio e fala, é isso. Porque não dá tempo de você raciocinar e fazer as hipóteses, né? Impossível. Impossível. E acontece para o corpo todo assim, né? E se eu falo que o ouvido é um órgão de conectividade, imagina, e é um órgão assim, né? Parece o tamanho de uma bolinha de gude, imagina outros órgãos, quando a gente vai trabalhar, né, com eles, você que faz a medicina integrativa, nutrologia. Não dá. É muita Tem que estar tudo adequado. Conecta, é um equilíbrio. Como é que você resolveu ser otorrino? Menina, olha, na época era porque eu tinha rinite alérgica, né? Eu falei assim, eu vou lá, quem sabe eu trate minha rinite alérgica. E depois, quando eu fui me encantando no internato com as cirurgias, eu falei, gente, otorrino tem tudo cirurgia curtinha, rápida, objetiva, porque meu perfil é assim, é papum, né? Entrei por causa disso. E fui parar no zumbido, Renata, porque era um negócio largado, né? Solto ali. Ninguém dava bola. Quando chegava o paciente com zumbido, a gente ia discutir com os assistentes, com os chefes. Zumbido não tem o que fazer. Volta lá e fala para ele se acostumar com isso. Como assim eu vou voltar lá e falar para se acostumar? Aí foi me dando um negócio no coração, uma frustração, uma sensação de impotência master, né? Que daí eu fui fazer estágio, aprender zumbido. E daí não é nada cirúrgico. Então, olha a reviravolta que deu na minha vida. Fazer otorrino por um motivo, parar no zumbido por outro motivo. Você sabe que eu sofri muito quando meu filho maior era pequenininho, porque ele tinha muito otite. Nossa, ele tinha muito otite. E descobri que dar leite para criança deitada é a pior coisa, porque vai recuar e vai dar infecção de repetição, não é isso? Com certeza, eu falo isso toda sexta-feira de manhã para os alunos do 6º ano da Faculdade de Medicina. Né? O nenezinho tem a tuba auditiva, existe um canalzinho que comunica o fundo do nariz com o ouvido, chama tuba auditiva. No nenê, na criança até 2 anos de idade, ela é mais curtinha, quer dizer, a distância entre ouvido e nariz é menor. Ela é mais larga e ela é mais horizontalizada. A do adulto sobe, é uma rampa, né? Então, mamar seja no peito ou com a mamadeira, deitadinho no sofá, quietinho, assim, ó, fica lá com a mamadeira quietinho. Isso faz com que junte leite lá na parte de baixo, de trás do nariz, e pela tuba curtinha e aberta vai parar no ouvido. Que coisa, né? Uma coisa tão básica. É uma causa super comum de otites de repetição. E aí o meu filho tinha essas otites de repetição. Eu fui mãe muito jovem, né? Com 21 anos. E não tinha essa experiência. E ele acabou ficando com calcificação por conta de tanta otite. Hoje, tudo dele é no último volume. Olha que absurdo. Ele não consegue mais ouvir num volume. Um volume pequenininho. Por conta de tantas otites que deve ter dado uma fibrose ali nos ossículos ou no tímpano, entendi. Ele fez um exame que eu não sei qual. Audiometria, né? E tem um exame horroroso que é o otoneurológico. Por que esse exame é tão ruim, gente? Então, mas esse é o da tontura. Ele tem tontura também? Quando ele era criança, ele falava, mãe, tá rodando, tá rodando. Olha, e aí nós fizemos o otoneurológico nele e não deu nada. Foi uma fase, talvez. Ele tem enxaqueca? Não.
Não. Então, muita vertigem na infância e adolescência tem a ver com a alimentação também. Alimentação, né? Ele era uma criança de comer muito doce. Então. Gostava de doce. Mas depois passou. Depois chegou uma fase, assim, adolescente. Passou esse apego. Passou o apego, passou a tontura, passou Às tudo. vezes é disso mesmo. Só a audição que ficou prejudicada. Sim. Mas esse exame otoneurológico, qual que é a indicação maior dele? É para tontura? É a investigação da tontura. Tá. Exatamente. Então, se joga ou ar quente ou ar frio. Antigamente era água quente ou água fria. Ele foi na água. Isso. Então, essa é uma maneira de estimular o labirinto para ver que resposta ele vai dar. Uma resposta normal ou uma resposta alterada. Se der uma resposta alterada, você tem aí essa ideia da labirintopatia, tá? Se der uma resposta normal, beleza. O labirinto está reagindo de um jeito adequado àquela estimulação. Tá. E daí, quando a pessoa já está com algum problema de labirinto, ela vai fazer para comprovar que o labirinto está ruim. Então, recebe a estimulação, o olho bate, né? Tem os nistagmos e ele pode ter tontura, mal-estar e às vezes enjoo, né? Ou vômito durante o exame. É bem assim, então, judiado esse algumas exame, pessoas penam mesmo. Né? Eu lembro que eu acompanhei ele alguns dias. Agora, em relação ao nistagmo, eu até lembrei aqui. Existe o nistagmo benigno, é assim que se fala ou não? Existe um nistagmo que você fala, é de uma vertigem, de uma tontura, que pode ser origem periférica, nada central. Perfeito. E existe o nistagmo central. Isso. Né? É o só periférico e central, isso. Só para explicar para as pessoas o que é nistagmo, né? Então, nistagmo é um movimento ocular involuntário, então a pessoa não tem controle e ele tem duas fases. Primeiro, o olho, para um lado, desvia rápido, daí ele volta devagarzinho. Desvia rápido e volta devagarzinho. Então, para a pessoa que está tendo, ela fala, eu estou vendo tudo estranho. Né? Ela não cai a ficha, eu tô com nistagmo, eu tô vendo tudo estranho, né? E muitas vezes está tudo rodando na hora que ela tá com nistagmo. Então, o que o exame clínico faz, ou o exame, né, no otoneurológico dá para visualizar, para que lado que tá virando. Então, se tá virando só pro lado, tem tendência de ser periférico, ser do labirinto, e a gente sempre fica preocupado quando a gente vê nistagmos que rodam para cima ou para baixo, ou que nistagmo rotatório, ele tanto roda para cima como para um lado, ou para baixo como para um lado, ele tem uma dupla direção, então ele dá uma rodada. Esses nistagmos estranhos são mais prováveis de você encontrar uma causa central. Ok. Nossa, eu tô adorando o assunto, gente. Tem muito assunto. Se a gente for ver, tá, né? A nossa querida assessora, produtora, já tá aqui na. Eu sei que quando ela chega aqui, já é pra um sinalzinho, assim. Tá tudo ótimo, mas, Renata. Tani, foi um prazer te receber aqui. Igualmente. Eu tenho certeza que as pessoas vão se beneficiar muito em casa assistindo o nosso Pod é Nosso. Tenho certeza disso. Você quer deixar algum recadinho pra gente? Essa daqui, para as pessoas, a respeito de tudo isso que a gente falou, algumas dicas, né? O seu dia a dia é importante, eu acho. Tá bom. Queridos e queridas, né? A gente vem aqui com essa intenção de mostrar para vocês como o caminho com zumbido ou com tontura pode ser mais leve se a gente procurar ajuda precoce, né? Infelizmente, não é todo otorrino, por enquanto, que gosta desses assuntos, mas cada vez mais esses assuntos estão sendo mais divulgados. Então, sempre procura ajuda. Na pior das hipóteses, se você não gostar, procura outra ajuda. Mas não se acostuma nem com zumbido, nem com tontura, porque a vida perde qualidade e a gente está aqui para ser feliz. Não é isso? Tá vale isso mesmo. Muito a pena, né? Isso mesmo. Vamos viver com plenitude, com tudo que nosso corpo tem para dar para a gente, para as várias possibilidades de planos, né, de sonhos que a gente quer cumprir. É, né? Verdade. Eu adorei. Gente, obrigada, Tani. Queridona, obrigada muito a você, bom. Viu? Até o próximo episódio. Se inscreva no nosso canal, compartilhe. Eu sei que muita gente está ativando o sininho. O Pod é Nosso. E ali o Pod é Nosso Saúde, tudo junto. Beijo, até semana que vem. Nossa, eu amei! Gostoso, né? É gostoso. Não, gente, espontaneidade é tudo mesmo, tudo, né? É tudo. Pode falar do que for. Foi bastante, né? Nossa. Porque tem muito assunto.
É tudo muito ligado. Ai, pega duas empolgadas, então, né? E vai que vai. Vai. Fazer as fotinhas ou fazer umas fotinhas sentadas?